Olá, deusas e deuses! Tudo bem com vocês? Eu sou Camila Demanque e vira e mexe, alguma make de celebridade viraliza nas redes sociais. E é o caso dessa make aqui, que a Zendaya usou na estreia do filme A Odisseia. E é essa make que eu vou reproduzir hoje com vocês. Bora lá? Essa make da Zendaya passa uma vibe meio etérea, apesar de não ter brilho, o que eu particularmente acho que uma maquiagem nessa vibe precisa ter, na minha opinião, tá, gente? Não quer dizer que necessariamente precise, mas eu gosto quando tem. A pele dela é uma pele bem mate, pelas fotos que eu vi, bem opaca. Não vi iluminador praticamente, então hoje, seguindo, né, a minha inspiração, eu também não vou utilizar, não prometo nada não, talvez utilize só um pouquinho, porque senão também não fica eu, né, mas enfim. A minha ideia aqui é utilizar somente produtos nacionais e acessíveis, tá? O acessível não necessariamente um produto super baratinho, mas um produto que é de fácil acesso. Já tô aqui com a minha sobrancelha pronta, lembrando que todos os produtos que eu utilizo com vocês nos vídeos estão listados aqui embaixo, na descrição do vídeo, então dá uma passadinha aqui, caso você queira ver a cor ou modelo específico que eu tô utilizando. E eu também vou deixar aqui no YouTube Shopping os produtos que eu vou utilizar, caso vocês se interessem, comprando pelo meu link que vai aparecer aqui na sacolinha. Vocês ajudam aqui o canal, porque eu ganho uma comissãozinha. É pequeno, mas ajuda. Na minha sobrancelha, a gente utilizei essa canetinha de ponta dupla de sobrancelha da Shiglam, que eu falei pra vocês no vídeo de maquiagem de hit do primeiro semestre, que eu tô viciada. Então foi com ela que eu fiz a minha sobrancelha. Utilizei o gelzinho da Pink 21 de sempre. Como a pele da Zendaya é uma pele mais mate, bem opaca, eu vou hidratar bem a minha pele, né? Porque minha pele não é uma pele oleosa, é uma pele mais seca. Então, geralmente, pra aceitar produtos bem opacos, eu preciso caprichar na hidratação. Vou utilizar o Oil Shine da Thalita Barrichello. Você pode utilizar aí o hidratante que você preferir. Eu estou viciada nesse produto aqui, eu confesso. E aí, hoje, eu vou caprichar mais nesse olhinho pra minha pele ficar com o resultado bonito no final, né, gente? Não adianta nada. Venho espalhando aqui com os dedos em todo o rosto. De base, eu vou utilizar a base Soft Matte da LF Pro. Eu tô querendo acabar logo com essa base. Ela tá no finalzinho, mas não acaba nunca. Eu tenho várias bases aqui comigo que não acabam nunca. Estão pertinho de acabar, mas não acabam. Porque eu vejo que tá acabando e aí eu começo a utilizar outra base. Porque eu fico com dó de acabar, mas eu tenho que acabar com os produtos, né? Então eu tô focando aqui. A minha tá na embalagem antiga. Vou colocar na minha plaquinha. Minha plaquinha está com papel filme, tá? Pra ser mais fácil de limpar, né? Não precisa limpar, acabou de utilizar, é só tirar o papel filme e botar outro, tá? Eu faço isso porque como eu gravo mais de uma make no dia, pra mim facilita. E eu sou viciada em utilizar a plaquinha. Eu adoro essa base da LF Pro. É uma base que você consegue construir camadas com ela. Você consegue uma cobertura mais alta, uma cobertura mais média, controlando ali a quantidade de produto. E ela te dá, de fato, uma cobertura, como o nome diz, mate suave. Não é aquele mate esturricado. Então eu adoro. Como eu quero que essa camada fique bem fininha, pra pele não ficar pesada, porque a gente vai fazer uma pele mais trabalhada hoje, eu vou utilizar um pincel fofão, tá? Pra fazer a aplicação da base. E esse daqui é o RT400 da Real Techniques, mas pode ser qualquer pincel fofão que você tiver aí. E antes de vir com o pincel na pele, eu trabalho bem essa base aqui nas cerdas do pincel. Eu tô ficando meio rouca, tá, gente? Então relevem aí. E venho aqui fazendo a aplicação dessa base, trabalhando bem ela, esticando bem essa base na pele. Essa base da LF Pro, ela permite que eu faça isso por causa da composição da base, tá? Não é toda a base. Você pode fazer isso aqui, ó, com o pincel e ela vai esticando de forma bonita na pele. Essa base aqui da LF Pro, eu consigo fazer isso. Base aplicada. Agora a gente vai direto pra parte de contorno, que pra mim é mais um bronzer do que contorno, pelo que eu tô vendo na foto dela, que é mais trabalhado. Eu vou fazer a aplicação do contorno antes do corretivo, porque pelo jeito que eu tô vendo que a pele dela foi feita, acho melhor fazer dessa forma. Deixar o corretivo pra aplicar depois do blush. Pra fazer esse efeito de pele bronzeada, eu vou utilizar o contorno in stick da Oceane. Esse daqui é na cor Medium. Eu adoro esse produto aqui, porque ele como bronzer fica perfeito pra mim. Porque como eu já falei em outros vídeos, eu sou muito branca, eu tenho um tom de pele mais frio. Como esse produto aqui fala que é um contorno, mas tem essa temperatura mais quentezinha, fica perfeito pra mim. Vou fazer a aplicação desse produto com o pincel A08 da Macrylan. Eu adoro usar esse pincel pra corretivo, mas pra contornos assim, mais precisos, que eu quero deixar um pouco mais aprofundado, eu gosto muito dele também. Não vou aplicar diretamente esse bastão na pele. Eu vou pegar aqui, ó, com o pincel. E aí sim,
eu venho aplicando, ó. Estão vendo que ele vai traduzindo pro meu tom de pele de uma forma muito natural. Se você tem um tom de pele mais quente e quer reproduzir essa make, você pode pegar um bronzer de fato, tá? Eu tenho que tomar esse cuidado por causa aqui do meu tom de pele mesmo. Venho aplicando aqui nas laterais do rosto e depois eu sempre gosto de voltar com o pincel que tá sujo de base e dar assim, ó, batidinhas de leves por cima pra ficar bem esfumadinho e nada marcado, aí fica bem natural. Inclusive, essa dica eu já dei numa aula aqui do canal, que é exclusiva para membros, que, se eu não me engano, é o Detalhes de Maquiagem que Fazem Toda a Diferença. Se você ainda não é membro, você pode assinar, é uma assinatura mensal. Você vai ter direito a vídeos exclusivos aqui para membros, com várias dicas legais. Aqui na testa eu também vou aplicar o bronzer, e na make da Zendaya a gente vê que o maquiador fez aqui também. Venho sempre com batidinhas, ó, pra ficar bem esfumado e não ter aquela transição da cor do bronzer pro meu tom de pele. Bronzer aplicado, agora é a hora do blush. E como eu falei nas fotos da Zendaya, a gente vê que temos um blush bem desaturadinho. É um tom levemente coral, mas não é tão coral assim. É quase que indo na vibe do bronzer também, mas ainda assim a gente vê que temos um blush e o bronzer. Eu olhei aqui das minhas coisas, eu selecionei o blush Creamy Cheeks da Ruby Rose na cor Honey Glow, que eu acho que é um tom que vai ficar perfeito. Pelo menos no meu subtom de pele, ele puxa pro quente, mas não é aquele quente super laranja exagerado, ó. Eu acho que é bem a vibe desse blush da Zendaya. Vou pegar ele aqui, ó, com um pincel um pouquinho mais preciso e venho dando batidinhas nas maçãs do rosto e olhem. É um tom bem parecido com o que ela tá usando, ó. Eu venho trazendo ele aqui de encontro com o bronzer para ficar uma coisa só e não ficar super marcado a divisão do blush para o bronzer. Vou aplicar aqui na ponte do nariz, porque vocês sabem que eu adoro fazer isso, tá? Agora sim, vamos vir com o corretivo. Eu vou usar 2 corretivos hoje, um pra realmente corrigir a minha olheira e um pra iluminar. Porque a gente vê bem na make da Zendaya que ela tem essa região aqui bem iluminada, iluminação opaca mesmo. Pra corrigir, eu vou utilizar o Full Cover da LP Beauty. Eu adoro esse corretivo, gente, ele é muito bom. Vou colocar aqui na minha plaquinha, que eu gosto mais de controlar o corretivo na hora que eu tô aplicando, pra não sobrecarregar essa região. Vou vir aqui com o pincel e venho concentrando esse corretivo na região que eu tenho a olheira mais presente. Então, esse cantinho aqui do meu olho e essa regiãozinha aqui, ó. E com o que sobrou de corretivo aqui no pincel, eu venho esfumando pra cima desse blush pra não ficar marcado, sabe? Aquela marcação do blush pro corretivo. Eu tenho pavor disso em mim, gente. Então, eu sempre deixo bem esfumadinho. Olheiras corrigidas, agora a gente vai pra iluminação. Corretivo iluminador, eu peguei esse daqui da Catherine Hill, que vocês sabem que eu adoro, né, a forma desse produto. Na cor A0.5, que ele é bem clarinho, tá, pra iluminar, porque o ponto-chave dessa make da Zendaya é a iluminação. Tanto nessa parte aqui abaixo dos olhos, quanto na região do olho mesmo, tá? Mas calma que nós vamos chegar lá. Com um pincel que seja assim, ó, mais chanfradinho, eu vou vir com este corretivo. Ele é bem claro mesmo, tá, gente? Pra mim, ele fica claro. Vou pegar ele aqui aos pouquinhos. E onde a gente vai colocar esse corretivo de maneira que a iluminação funcione. A gente não tem que concentrar somente aqui. A gente tem que descer com ele. Pra quê? Pra luz ela poder entrar e sair. Começo aqui, perto da região lacrimal. E vou descendo com esse corretivo mais claro. Ó, estão conseguindo ver bem a posição dele, ó? Aqui. Depois que eu fiz a aplicação, eu venho nas bordinhas e vou esfumando esse corretivo, trazendo ele pra dentro do outro corretivo que eu apliquei e pro blush. Claro que quando a gente for selar essa pele com o pó, a gente perde um pouco dessa iluminação porque a gente tá deixando opaco e aí para de refletir tanta luz. Mas aí eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra deixar isso daqui bem aparente, mesmo com a pele selada. Agora nós vamos selar essa pele. O pó que eu escolhi pra selar vai ser esse daqui, o Full Cover da LP Beauty. Por quê? Ele é um pó que deixa a pele bem matificada, assim como a nossa inspiração está com a pele bem matificada. Mas ao mesmo tempo eu sinto que ele não deixa a pele esturricada, sabe? Que é um negócio que me incomoda muito. Então é este queridinho aqui que eu vou usar. Antes de vir selando a pele,
esponjinha limpa e seca. Eu vou vir dando batidinhas em todas as áreas do meu rosto que eu tenho linhas de expressão, pra essa esponjinha sugar esse acúmulo de produto e a pele ficar bem bonita, não ficar aquele acúmulo excessivo. Então eu venho dando batidinhas aqui, ó, na região do bigode chinês também. Agora sim, eu vou primeiro selar minha pele com um pincel. Esse daqui é o A11 da Macrylan. Eu adoro usar ele pros olhos. Venho selando aqui, ó, e trazendo esse pó pra área dos olhos, aos pouquinhos. E aí, aquilo que eu falei, ó, a gente perde um pouco desse lado aqui selado e esse não selado. A gente perde um pouco da iluminação porque a pele fica opaca e para de refletir tanto a luz. Não tem problema, a gente vai melhorar isso daqui depois que a pele já estiver selada. E aí, em todas as regiões que eu tenho linha de expressão, primeiro eu venho selando a pele com esse pincel de forma suave. E agora sim, eu vou vir com a esponjinha de veludo. Vou pegar aqui, ó, pó na tampinha e vou vir selando o restante do meu rosto. Eu gosto de vir com essa esponjinha aqui, ó, nas laterais do rosto, pressionando, tá? Nada de fazer baking. Quer dizer, nada de fazer baking se você, assim como eu, acredita que não funciona, né? Tem gente que gosta, então vai fundo se você gosta, tá? Eu não aconselho, não acho que o resultado da pele, o acabamento fica bonito. Então, ó, vem só pressionando. Eu aqui não tô vindo com esse pó pra selar blush e bronzer cremoso que eu usei, porque eu vou selar esses produtos depois com produtos em pó por cima, tá? Então por isso que eu não tô aplicando pó em cima deles. Mas se você não achar necessário, você pode aplicar o pó por cima pra garantir que vai ficar mais tempo ali a durabilidade. Por último, eu venho com a esponjinha de veludo com pouquíssimo pó, tá? Controla esse pó aí e faço uma segunda camadinha aqui, ó, abaixo dos olhos. Pra selar o bronzer, eu vou utilizar o BT Contour da Bruna Tavares na cor Brown Sugar, que ele tem esse tom mais quentinho, mas funciona bem, pelo menos no meu tom de pele. Pincel mais fofão, eu vou vir aqui por cima de onde eu apliquei o bronzer em Chic, da Oceane. Tô usando um pincel bem fofão pra isso, tá? Esse aqui é o da Macrylan, o A07, que eu não quero nada marcado. Eu quero bem difuso esse bronzer. Pra selar o blush, eu vou utilizar o blush também da Ruby Rose, da linha Glass. Esse aqui é na cor GB30, que ele é um tom bem neutro de blush, mas ele puxa um pouquinho mais pro quente na minha pele, que vai ser perfeito pra essa make. Vou usar o pincel A29 da Macrylan para usar esse blush. Eu amo esse pincel para aplicar blush, porque esse pincel é o pincel anti-chinelada, sabe? Agora eu vou pegar aqui, ó, um pincel assim mais chanfradinho, que seja fofinho ao mesmo tempo. Volto o BT Contour da Bruna Tavares e eu vou realçar essa linha aqui, ó, que vem com esse produto, porque na hora que a gente for fazer a iluminação aqui no olho, vai ressaltar ainda mais. Então, ó, eu trago, seguindo essa linha do início da minha sobrancelha, vindo aqui pro nariz. Vou pegar aqui a base em pó da Shiglam. Você pode pegar qualquer pó compacto que seja mais claro do que seu tom de pele. Com esse pincel aqui, ele é lá da Shein, tá? Ele tem uma pontinha que eu acho que facilita bastante. Essa cor aqui é na cor Linen, que é um tom mais claro do que o meu tom de pele. Eu vou pegar esse produto e vou concentrar ele aqui, ó, exatamente onde a gente fez aquela iluminação, só pra voltar com ela aqui e reforçar, ó, a diferença de um lado pro outro. Falei que eu não ia conseguir não utilizar o iluminador, né? Vou pegar aqui esse iluminador da SP Colors, eu nem sei se ele existe ainda, mas é um duo de iluminador da linha Guardian Angel. Esse aqui é a versão B. Vou pegar o tom mais douradinho, vou tirar aqui bem o excesso e vou aplicar bem pouquinho, gente. Mas é bem pouquinho mesmo, porque vocês sabem que eu não consigo ficar sem iluminador, tá? Mas a pele dela realmente tá bem mate. Vamos agora para os olhos. Eu já apliquei aqui meu primer de sombras. Eu misturei as cores Pale e Off-White da Bruna Tavares, BT Velvet de sempre. Vou começar fazendo a parte da iluminação. Para isso, eu quero utilizar uma base aqui, antes de aplicar a sombra branca que eu vou utilizar. E para isso, eu vou utilizar o mesmo BT Velvet, só que só o Off-White. Eu vou colocar ele aqui no dorso da minha mão. E com um pincel assim de cerdas sintéticas mais achatado, eu vou pegar ele aqui, eu vou concentrar ele aqui no cantinho lacrimal, dando batidinhas. Porém, como eu tenho pálpebra coberta e eu quero que essa iluminação apareça quando eu estiver com os olhos abertos, eu vou trazer esse BT Velvet até aqui, ó, quase rente à sobrancelha, porque eu tenho pálpebra coberta. E Zendaya também tem pálpebra coberta, tá, meus amores? É diva da pálpebra coberta. A gente pode ver nas fotos da make dela que esse iluminado, ele vem bem aqui pra cima, justamente pra ele aparecer. Agora, você vai pegar aí a sombra mais branca que você tiver. A mais branca que eu tenho
É essa daqui, da Nath Capello. É a sombra compacta na cor neve. Não sei se ainda vende, eu acredito que sim. Mas ela é a sombra mais branca compacta que eu tenho. Tá, ela é bem branca mesmo. A da paleta da Karen Bakini, Gênesis, ó, essa sombra branca opaca, ela também é boa, mas essa daqui é bem mais pigmentada. Vou pegar novamente um pincel achatado, só que de cerdas naturais, ó, ele é achatado, mas ele é fofinho. Esse aqui, inclusive, é do kit da LF Pro. O primeiro, acho que foi o primeiro kit que eles tiveram. Não lembro se foi o primeiro, mas foi o do Cabo Dourado. Falei pra vocês que eu ainda tinha esse kit, gente. Vou pegar aqui a minha sombra e eu vou dando batidinhas por cima de onde eu apliquei o BT Velvet. Primeiro a gente vem com batidinhas para concentrar bem esse branco e ele de fato evidenciar aqui a iluminação. E eu venho trazendo ele até aqui, ó, rente à sobrancelha, tá? Desço com ele um pouquinho também e olhem como que essa sombra, ela é pigmentada, gente, sério. É a melhor sombra, ela não é muito barata, mas assim, é nacional, né? É produto de maquiador. Vale muito a pena se você quer uma sombra muito pigmentada. Agora a gente vai pegar esse pincel e deixar ele assim, ó. Onde só a superfície dele vai encostar aqui. Bem na bordinha desse branco, a gente vai esfumar. Com movimento de vai e vem. Só na borda. Não pega aqui no centro, senão a gente vai perder intensidade. Aqui na parte de baixo, ó. Na bordinha também, movimento de vai e vem, só para não ficar aqui super marcado. Feito isso, o resto do olho da Zendaya é bem básico, é um esfumadinho marrom bem basiquinho. Eu escolhi utilizar as sombras da Statera Labs, que eu acho que tem uns tons ótimos para fazer isso. Eu vou utilizar a sombra primeiro, né, Cappuccino. Primeiro eu vou pegar essa sombra e vou vir aqui, ó, na bordinha de onde a gente aplicou a sombra branca e vou reforçar aqui essa sombra. Primeiro vai ficar marcado assim mesmo, tá, gente? Depois a gente vai esfumar. Vou vir agora aqui, ó, esfumando. E agora, com um pincel de esfumar, esse daqui é da Levangie, é o Gama 02. Ele é um pincel relativamente grande, tá? Mas como eu tenho espaço de pálpebra e eu quero fazer um esfumadão bem lavado, eu vou usar ele. Se você tem pouquíssimo espaço de pálpebra, você vai diminuir o pincel. Vou pegar aqui primeiro a mesma sombrinha e eu venho primeiro depositando ela aqui com batidinhas. Feito isso, eu venho esfumando aqui as bordinhas como bem levinha. E eu vou jogar levemente pra fora, pra ficar melhor pro meu tipo de olho. Eu acho que a da Zendaya, se eu não me engano, também tem bem de levinho. Se não tiver, aqui na minha eu estou adaptando pro meu tipo de olho e meu gosto pessoal. Indo pra parte de baixo dos olhos da Zendaya, a gente vê que tem um leve marcadinho aqui, ó. Rente aos cílios inferiores, mas não é um esfumado muito grosso, é um esfumado bem suavezinho. Eu vou pegar um pincel de topo reto pra fazer essa marcação com a mesma sombra que eu peguei em cima. Eu vou vir carimbando ela aqui rente aos cílios inferiores e dando uma leve arrastadinha só para não ficar tão marcado. Agora nós vamos fazer aqui aquele cantinho interno da Zendaya, que tem aquele puxadinho. Vocês sabem que eu não sou muito fã de fazer isso no meu olho, porque eu tenho alguns pelinhos que é resto de cílio, sabe? Que vem até aqui, que dificulta de deixar bem retinho. Mas vamos fazer. Olhando as fotos, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que foi feito com sombra. Parece, posso estar errada, até porque eu não fui olhar a lista de produtos que foi usada na make da Zendaya. Se eu não me engano, acho que o maquiador dela soltou, alguma coisa assim. Eu vou fazer com sombra primeiro, e se eu achar que precisa, eu passo por cima um delineador, alguma coisa para dar mais durabilidade. Senão a gente fica só na sombra mesmo, que eu acho até mais fácil pra fazer, tá? Eu vou pegar aqui, gente, o pincel mais fininho que eu tenho, que é esse daqui, ó. Ele é um pincel chanfrado. Esse daqui é da marca Bailey. A Macrylan também tem um, esse aqui é o M120, ele não é chanfrado, mas ele também é bem piquititico, ó, estão vendo? Acho que eu vou usar esse da Macrylan, tá? Bora usar o da Macrylan. Vou pegar uma sombra marrom, vou usar essa daqui da Statera, que é a licor de chocolate, é um marrom mais intenso. Como a minha pele já está feita, eu vou pegar essa almofadinha, né, esponjinha de veludo, e vamos nessa, gente. Eu gosto sempre de começar fazendo aqui, ó, por baixo. Como a gente tá usando sombra, eu vou de carimbadinha primeiro, tá? Fiz embaixo. E agora eu tô fazendo em cima. E temos aqui o nosso puxadinho. Se por acaso ficar torto, você vem com outro pincel fininho, assim, de precisão. Pega a sombra branca que você usou, que aqui a gente tem por baixo a sombra branca. Ó, eu vou pegar aqui a minha, coloco um pouquinho e vem carimbando onde não ficou retinho. E ficou assim, eu vou fazer aqui outro olho e ver se eu vou querer intensificar mais ou não. Ficou assim, achei melhor não colocar nada por cima não, porque depois eu vou ter que tirar essa make e fazer outra, que eu tenho outros vídeos pra fazer. Mas se você quiser mais durabilidade, tá? Você pode usar a sombra pra mapear.
Depois você pode vir com BT Velvet ou com delineador em gel marrom. Na raiz dos cílios superiores, a gente vê que tem uma linha de preto bem fininha. Eu vou pegar a sombra preta da Statera. Esse aqui é o preto pretão. Ótima sombra preta. Pincel BT12 da Macrylan, que ele tem um topo reto, ele é bem fininho. Peguei aqui um pouquinho de preto. E eu vou vir aqui, gente, bem rente a raiz do meu cílio e vou carimbando. Mas é bem rente a raiz mesmo, tá? Ó, vai ficar assim. E agora, os cílios. Os cílios que ela tá usando é aqueles cílios de boneca, né? Os tufinhos separadinhos. Eu tenho esses cílios? Não tenho. Eu até tentei fazer alguma coisa de cílio postiço aqui, gente, mas não deu certo. Então, eu fiquei na máscara de cílios mesmo. Eu usei essa daqui da Colossal. De lábios, a gente consegue ver pelas fotos que ela tá com contorno labial marcadinho num tom de nude, um pouco mais quente. Eu tenho esse lápis aqui da Ruby Kisses. É o Ultra Easy Lip Liner na cor nude, que eu acho que é um tom que vai ficar bem parecido. Vou fazer aqui o contorno labial normalmente. E a gente vê pelas fotos que esse contorno ele não tá esfumado, tá? Ele tá assim marcadinho, eu vou deixar igual. E no centro dos lábios, parece que ela tá utilizando um gloss, não sei se é um tint com um gloss, um pouco mais rosado. E aí eu lembrei que eu tenho esse gloss da Dalla, é o Fun, na cor 1. É a cor 1, que ele é um tomzinho bem rosadinho, eu diria que é como se fosse não chega a ser um gloss tint, porque ele não vai tingir os lábios, mas ao mesmo tempo que ele vai dar o efeito de gloss, ele dá um rosadinho. Eu acho que vai ficar parecido, vamos ver. Vou aplicar aqui no centro dos lábios. Ó, estão vendo esse tomzinho rosado? Vou terminar aqui a aplicação e já volto com a make no close para vocês verem os detalhes. E esse é o resultado da make. E aí, o que vocês acharam, gente? Eu gostei muito do efeito que deixou. Como eu falei, se fosse a minha versão de make, assim, nessa vibe mais etérea, eu adicionaria brilho, porque eu acho que tem tudo a ver. Mas eu gostei, viu? Eu confesso que eu gostei dessa versão mais opaca. Ficou bem bonito. Eu não sou muito fã da pele super opaca, mas eu acho que equilibrando aqui as coisas, eu gostei bastante desse resultado. Me conta aqui nos comentários se você reproduziria essa make. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E vai lá me seguir nas minhas redes sociais, @CamiDeMonk, em todas elas. Lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo e mostro outras coisinhas também. Tem vídeos exclusivos e muito mais. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!